Iremos ler para ter base aqui no que iremos falar no dia de hoje, em Lucas, capítulo, glórias a Deus, 24, do versículo 13 em diante. O título diz: Os dois discípulos no caminho de Emaús. E o tema é: No caminho de Emaús. E nos diz assim a palavra do Senhor, para a tua vida, para a minha vida e para as nossas vidas, dizendo assim no dia de hoje: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que sucedia. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que diz ele que vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: Ó nécios, é tarde de coração para crer que o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, e explicando-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegando à aldeia para irem, e o fez que iam para longe, e eles o constrangiram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, glórias a Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e o partiu e lhe deu. E abriu-se os olhos, e então os olhos e o coração, e ele desapareceu. E disse-lhe um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava o que nos abria as Escrituras? E na mesma hora se levantou, e foram para Jerusalém, para falar aos discípulos.